A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos na parte da tarde já, né? Aqui no Mato Grosso são 3h01. E nós vamos dar início à ministração da mensagem, da palavra de hoje, né? Nós vamos orar, como nós temos feito. Depois nós vamos ministrar, vamos estar lendo o capítulo 16 de Mateus. E depois nós vamos estar falando da palavra de Deus. Que você possa compartilhar, né, esse áudio com outras pessoas, para a glória do nome do nosso Deus. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, pelas vitórias recebidas da tua parte. No nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas. O Senhor tem sido muito misericordioso por cada um de nós, ó Pai. E o Senhor tem abençoado e feito-nos, ó Pai, novas criaturas, transformado, Senhor, a nossa casa. O Senhor é maravilhoso, ó Pai. Maravilhosas são as suas obras. Nada é um empecilho, ó Deus, para ti. Tudo é possível, Pai. Aquele que crê, aquele que acredita. E nós estamos, ó Deus, nessa tarde orando, Pai, clamando ao Senhor. Meu Deus, o Senhor é muito poderoso. Ó Pai, a ciência, ela nos diz que existem bilhões de estrelas só na Via Láctea, só na galáxia, Senhor. Existe o sistema solar, existem outros bilhões de sistemas como o Sol, e existem bilhares de planetas somente na Via Láctea, e foi o Senhor, ó Deus, que criou, Pai. E se não bastasse, ainda existem bilhões de outras galáxias, fora a Via Láctea que nós estamos. Então, meu Deus, e tudo isso foi o Senhor que criou, e tudo isso está no controle das suas mãos. Tu és muito poderoso, não somos nada diante de ti, e mesmo não sendo nada, o Senhor é capaz de ouvir a nossa palavra, a nossa voz, e ainda mais responder com o seu poder e com a sua glória. Então, meu Deus, nós nos colocamos nessa tarde, eu me coloco, Pai, na tua presença, me coloco em favor, ó Pai, da minha casa, dos meus irmãos, dos meus parentes. Meu Deus, eu me coloco aqui em favor dessa pessoa que está, meu Deus, de alguma forma, meu Pai, precisando de uma oração, precisando de um clamor, ó Pai. Nagaya Suri Ha Sorianda Lamahaya. Meu Deus e meu Pai, santo, santo é o Senhor. Arei de Andlaio Soricanto e Ras. Não há Deus como o Senhor. Não há quem possa ser como tu, ó Pai. Não há quem possa ser como o Senhor, poderoso, majestoso, digno de ser adorado, digno de ser louvado, digno de ser engrandecido e exaltado, Pai. Bendito seja o Senhor, benditos são as suas obras, Ganjo Yahaso Yahas, obras diferentes do mundo, Labadema, Gaia, Suryandai, obras maravilhosas, Egorini Canto e Ras. E eu te louvo, Pai, eu te agradeço por tudo, meu Pai. Katiorin Canto e Ras. Continua, Senhor, abençoando as nossas vidas. Continua derramando da sua graça, Pai, da sua misericórdia, Pai. Gandai, eu sou Rei Shihas. Senhor, eu venho a ti, Senhor, e peço, manifesta a sua presença. A tua palavra nos diz, venha a nós o vosso reino, Pai. Senhor, venha a nós o vosso reino. O Senhor nos ensinou, através do seu Filho, a orar, venha a nós o vosso reino, Senhor. Senhor, nós queremos o seu reinado, Pai. Nós queremos o seu reinado sobre a terra. Gai, Edorini, Canto e Ras. Vai operando, Senhor, segundo a sua grandeza, segundo a sua misericórdia, segundo o seu poder, Pai. Aí sori anda lá, eu suri canto e ras. Eixe anda lá, macheri cantarabalai. Aga seri anda lá, macharabadai. Opera, Senhor, no Mato Grosso. Opera, Senhor, em Sinop.
Opera, Senhor, em todas as cidades, onde tem alguém ouvindo esse áudio, ó Pai. Opera, Senhor, em todos os estados. Pai, nós clamamos ao Senhor pelo estado do Mato Grosso, pelo estado de Goiás, estado do Mato Grosso do Sul. Clamamos pelos estados ali da região norte, o Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Amazônia, meu Deus, no Pará, Senhor. Oh, meu Deus, abençoe todos esses estados, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que todos os estados da região norte, se eu esqueci algum, também todos os estados do Nordeste, Pai. Meu Deus, abençoa também Tocantins, ali, da região norte. Abençoa, Senhor, também, Senhor, o estado do Maranhão, Piauí, o estado, Senhor, do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Paraíba, o estado, Senhor, de Alagoas, o estado de Sergipe, o estado da Bahia, meu Deus. E todos os outros estados, se de repente eu esqueci algum da região nordeste do Brasil, também do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, meu Pai. E também os estados ali do Sul, Santa Catarina, meu Deus, Paraná, e também, Senhor, o Rio Grande do Sul. Senhor, o Brasil é muito pequeno diante do seu poder, diante da sua glória. Nenhum desses estados resiste ao seu poder. Ó, meu Deus, a política do Brasil, nós estamos clamando, intercedendo, para que haja uma intervenção dos céus. Eu já agradeço, ó Pai, pela grande intervenção do seu Espírito Santo, que já houve no Brasil. Nós já vemos mudança, Pai. E nós queremos, ó Pai, o Senhor reinando no Brasil. Manai, Assor e Canto e Ras. Meu Deus, não existe poderoso para o Senhor. Meu Deus, basta um anjo do Senhor ali no STF, Senhor. Basta um anjo do Senhor ali no Supremo Tribunal, Senhor, Federal. Basta, meu Deus, um anjo do Senhor ali na Câmara dos Deputados e dos Senadores, e toda a artimanha do diabo é desfeita, Senhor. Meu Deus, desarticula, Pai, as entrelinhas, desarticula, Pai, as forças demoníacas, aqueles que estão trabalhando para Satanás, não estão trabalhando para o Senhor ali, ó meu Deus, estão trabalhando para o diabo, contra o teu povo, Pai. Desestrutura, Pai, desarticula, Pai. Que haja, meu Deus, confusão ali naqueles que se levantam, Pai, no conselho de Atiofel, para trazer problemas para a nossa nação e para o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, levanta ali homens com coragem, levanta homens, o espírito da coragem, ali, levanta homens que vão, Senhor, se levantar contra as injustiças, contra os roubos, ó Pai, contra aquilo que é contrário à tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, opera ali, Pai. Grande é o teu poder e grande é a sua glória, Pai. Meu Deus, eu também clamo ao Senhor, Pai, por aqueles que estão enfermos nesse momento. Meu Deus, por aqueles que estão acamados, ó Pai. Pelos hospitais, ó Deus, aqui do Mato Grosso, pelos hospitais do Brasil inteiro. Visita, Senhor, ali os enfermos, ó Pai. Pessoas que choram, que gritam, Pai, que estão com dor, ó Pai. Que também, ó Pai, eles venham ser alcançados pela sua glória, Pai, alcançados pelo seu poder. Eu oro, meu Deus, por, ó meu Pai, as pessoas que estão com câncer. E na autoridade do nome do Senhor Jesus, a sua palavra diz que o Senhor é o Deus da cura. E nós declaramos a enfermidade, o câncer, caindo por terra do corpo dessas pessoas, os caroços. Meu Deus, isso para ti não é nada. É como nada, meu Pai. Aganaia, Surianda, Lamas. Por isso, todo mal, toda enfermidade, vai embora, sai desse corpo, sai dessa vida, no nome de Jesus. Todo problema relacionado à pele, problemas de mancha de pele, você está repreendido, cancelado. Pele, em nome de Jesus, volta a funcionar novamente, volte a ter a mesma textura. Todo problema de manchas, manchas vermelhas, manchas roxas, pretas, qualquer espécie, você está repreendida, cancelada, anulada, em nome do Senhor Jesus. Sai desse corpo, sai dessa pele, mancha, que está causando essa mancha. Em nome do Senhor Jesus, desapareça, sai desse corpo. Volte todo o corpo à ficar são. Problemas de bactéria, fungo, sai desse corpo. Sai desse corpo em nome de Jesus. Problema nos olhos, que tem
pessoas que têm catarata, em nome de Jesus, catarata, saia, desapareça, desaloja, sai desse corpo, sai dessa visão, sai desses olhos, em nome de Jesus, problemas nos órgãos genitais, em nome do Senhor Jesus, toda maldição, todo mal, toda situação contrária à normalidade, sai em nome de Jesus. Problema no estômago, no coração, no baço, no fígado, nos rins, pedras, caroços na vesícula, pedras na vesícula, pedras no rim, desapareça, sai desse corpo, sai dessa vida, sai dessa situação, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos agora corpos, sejam restaurados, sejam libertos de toda enfermidade, de todo mal, de toda obra do inferno, diabetes, sai desse corpo, mal de Parkinson, sai desse corpo, problemas de esclerose múltipla, você, esclerose múltipla, foi vencida na cruz do Calvário, por isso sai em nome de Jesus. Problemas nos ouvidos, dificuldade de ouvir, desapareça. Dificuldades em falar nas cordas vocais, aonde tiver o mal, sai. Problemas de estresse, depressão, pessoas que estão com vontade de se matar, sai agora toda vontade de se matar. Em nome de Jesus, todo vício está cancelado, anulado. Vício com droga, vício com prostituição, vício com bebidas, vício com cigarro. Em nome do Senhor Jesus, vício vai embora. Demônios que estão causando esses problemas na vida da pessoa, vai embora. Problemas de qualquer espécie, desapareça. Nós estamos agora ordenando em nome do Senhor Jesus, todo problema espiritual, toda visitação das trevas, sai dessa casa, sai dessa família, sai desse ministério, sai dessas vidas, sai dessa cidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos repreendendo agora todo o mal, toda obra contrária, toda barreira, toda corrente, todo laço está cancelado, está anulado, está desfeito no nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do nosso Deus. Aleluia. Então nós estamos sempre orando, né? Você que conhece alguém que está enfermo, né? Que está com algum problema, passando um problema financeiro, passa os nossos áudios, né? Quem sabe, através de uma oração aqui, porque quando nós estamos orando, né, nós estamos fazendo isso com fé, né? E está sendo criada uma atmosfera de fé. Está sendo criada um momento, né, oportuno para um milagre de Jeová, para um milagre de Deus acontecer na nossa vida, né? Então, se você compartilhar esse áudio, quem sabe alguém receba um milagre. Nós estamos orando por milagres, prodígios, sinais e maravilhas. E você que está com uma dificuldade, creia, né? Continue orando, buscando a Deus, até você receber o seu milagre. Porque Deus, ele opera através da fé. E a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Então eu creio, né, que você pode sair dessa situação. Até por isso que nós estamos orando, né, porque o nosso Deus é poderoso. Nós vamos ler agora Mateus capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal. Mas ele respondendo disse, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? E uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, o sinal de Jonas, do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer de pão. E Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrozoavam entre si, dizendo,
é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens e dos 4 cestos que levastes? E de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendeste que não vos falei a respeito de pão, mas vos guardeis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesárea de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que te serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a tua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que daria o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, como os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então nós acabamos de ler aí, né, o livro de Mateus 16, e eu creio que todas as vezes que nós estamos fazendo a leitura da Bíblia, nós estamos criando uma atmosfera, nós estamos dando a oportunidade, né, para Deus de nos abençoar. Porque, veja bem, nós poderíamos estar na internet, nas redes sociais, né? Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, nós estamos nos voltando, né? Nós estamos em contato com a palavra de Deus, e é gerado toda vez, a palavra de Deus, ela não é uma palavra nossa, né? Uma palavra minha, quem me dera, né? Não é uma palavra, não é uma palavra que vem do homem, né? Pelo contrário, é uma palavra que vem do próprio Deus. Então, quem tem, até como nós falamos, a palavra de Deus, quem tem direito autoral sobre a palavra é o próprio Deus. Então, ele tem responsabilidade com a sua palavra. E quando estamos em contato com a palavra de Deus, nós estamos em contato com o próprio Deus. E coisas extraordinárias nós podemos esperar
porque o nosso Deus, ele é extraordinário. Eu creio que quando você está lendo a palavra, né, quando você está ouvindo a palavra, você está algo novo, né? Você está sendo abençoado, né? Deus está abençoando a sua família também. Só de ouvir a palavra, a sua família já é abençoada, você já é abençoado. Então você atrai bênçãos de Deus para a sua vida, né? E nós vamos ler uma parte aqui da Bíblia que algumas pessoas interpretam de uma maneira completamente contrária, né, ao que de fato é. Jesus, ele chegando, né, Jesus às partes de Cesárea, ele perguntou para os seus discípulos, né, quem dizem, né, o que os homens dizem que eu sou, né? Aí eles disseram assim, olha, uns dizem que o Senhor é João, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus voltou para ele e disse assim, e vocês, né? Quem que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí entra agora o versículo 17, que diz assim, e Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então, veja bem, eu já vi, né, um apresentador de televisão bem famoso mesmo, né, que trabalha na Rede Globo, ele disse que já leu a Bíblia 40 vezes. E quando ele estava falando dessa passagem aqui, eu vi que ele, na verdade, ele não tinha a interpretação do Espírito Santo, né? Então, não é que a Bíblia ela seja demasiadamente complicada de se entender. O básico da Bíblia, né, uma pessoa que ela tem o mínimo de instrução, né, uma pessoa que consegue ler e escrever, é claro que quanto mais instrução, né, de leitura a pessoa tiver, fica melhor para ela entender a Bíblia. Mas o que faz com que nós entendemos bem a Bíblia de fato é a revelação do Espírito Santo. Então é isso que nós temos que pedir, a interpretação. E a Bíblia não foi escrita, a Bíblia foi escrita para aquelas pessoas que querem, de fato, ter uma mudança na sua vida, né? Muitas pessoas leem a Bíblia como simplesmente um livro de história. A Bíblia não é um livro simplesmente histórico, né? A Bíblia ela é a própria palavra de Deus e nós precisamos ler a Bíblia, né, na intenção de alguma coisa, de nós alinharmos a nossa vida segundo as instruções das Escrituras. E muitas pessoas não têm esse interesse no coração e logo elas ficam incapazes de entender a Bíblia, né? Porque a Bíblia foi feita para que nós possamos ler aquilo ali, né? E alinhar a nossa vida segundo aquela leitura. E muitas pessoas não fazem isso, né? Então, aquele apresentador de televisão, ele disse assim, que é o que muita gente acredita, né? Que Pedro ele tinha a chave dos céus, né? E que antes de chegar em Deus, tinha que passar por Pedro. E não era nada disso que a Bíblia está dizendo, né? Tem até alguns que acreditam que é só pedir para Pedro, que Pedro vai abrir, se não chover, aí ora para Pedro, e são coisas totalmente antibíblicas, né? Mas o que Jesus estava querendo dizer aqui, ó? Primeiro ele perguntou, ninguém conseguiu acertar quem era Jesus, de fato. Só Pedro que falou corretamente. Se os outros discípulos pensaram, não falaram, né? Mas Pedro, ele sempre tinha ele era um pouco diferente ali dos discípulos, né? Porque Pedro, ele tinha aquela questão de ser participativo, né? E Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu,
Bar Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, Jesus ele elogiou a resposta de Pedro e ele glorificou não a Pedro, porque não era mérito de Pedro aquilo, mas na verdade, Pedro era um bem-aventurado, ele seria um homem feliz, porque na verdade quem revelou aquilo para Pedro foi o próprio Jesus. E quando nós temos a revelação de Deus nas nossas vidas, nós precisamos ficar alegres. A revelação de Deus nas nossas vidas é para nos tornar homens felizes. Olha, Jesus disse para Pedro: bem-aventurado, ou seja, feliz és tu, Simão Pedro. Então, quando Deus nos revela alguma coisa, é para nos deixar felizes, é para nos tornar pessoas felizes. E aí Jesus continuou: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando Jesus teve um encontro com Pedro a primeira vez, Pedro era chamado de Simão. A palavra Simão, ela tem uma relação com inconstante, né? E Jesus falou: ó, tu não vai ser mais Simão, agora você vai ser Pedro. E Pedro significa tipo uma pedra pequena, né? Um pedaço de pedra. E quando Jesus falou assim para Pedro: pois também eu te digo, tu és Pedro, né? Quer dizer, tu és pedra, e sobre esta pedra, não a pedra Pedro, aí ele falou assim, Jesus, ele é conhecido como a rocha, né? Então ele estava falando aqui sobre Cristo, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é como se Jesus falasse assim para Pedro: ó, tu és uma pedra pequena, né? E você vai ser lançado numa pedra, você vai ter uma ligação com a pedra maior, chamada, que sou eu, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então quer dizer, Pedro seria usado ali por Deus para edificar a igreja de Deus, né? E Pedro seria, e quando Jesus falou em relação a Pedro, ele está falando em relação a qualquer um de nós que nos tornamos seus filhos, que nos tornamos mensageiros do reino de Deus, até porque ele fala assim: e eu lhes darei as chaves do reino de Deus. Aqui está falando da igreja. E tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então Jesus não estava mais falando somente para Pedro, mas ele estava dizendo, no que dá para nós entendermos aqui, em relação a todo aquele que se torna filho de Deus, que se torna pertencente à igreja de Jesus Cristo. Porque quando nós entregamos a nossa alma a Jesus, a Deus, Deus nos dá o direito, né, de se tornarmos seus filhos, e nós passamos a entrar no reino de Deus, né? E quando ele fala, eu te darei as chaves do reino de Deus. Quem é a chave? A chave do reino de Deus é Jesus, é a sua palavra. Então todo aquele, veja o privilégio. Aqui Jesus está falando de nós, da sua igreja. Não era uma referência única e exclusiva. Muitos confundem isso daqui. Acham que esse dizer é algo exclusivo para Pedro. Não, isso é algo que Deus estende a todo aquele, né, que como Pedro tem a revelação dos céus. Como Pedro teve o entendimento vindo de Deus, e quando nós passamos a ter esse entendimento vindo de Deus, Deus nos dá autoridade, Deus nos entrega as chaves do seu reino, né? E todo aquele que ligardes, né, na terra será ligado no céu. Então a igreja de Jesus Cristo, aqui está falando sobre a igreja, e nós fazemos partes da igreja de Jesus Cristo, e existe uma autorização da parte de Deus, um respaldo da parte de Deus, quando nós abrimos os nossos lábios e começamos a anunciar o evangelho, o próprio Deus, ele confirma esse evangelho através das nossas vidas. E quando nós nos enchemos do Espírito Santo, você começa a orar pelos enfermos
e eles começam a ser curados. Você começa a se deparar com demônios, pessoas endemoniadas, e você expulsa esses demônios, e esses demônios eles vão embora. Por quê? Porque você tem a chave do reino de Deus, você tem, o segredo, né? Que faz com que o milagre aconteça, porque o milagre, na verdade, quem faz é Deus, é Jesus Cristo, né? É o Espírito Santo, e nós temos a chave, que é a palavra de Deus, que é a fé. E o que acontece? E Jesus disse assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Perceba que quando ele está falando para Pedro, ele está falando para a igreja, né? E anteriormente diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eles conseguiram matar, mas quanto mais eles perseguiam a igreja de Jesus Cristo, mais ela crescia, mais Deus respaldava ela com poder e com autoridade. Então as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra aquele que tem a revelação de Deus, contra aquele que está na presença de Deus, contra a igreja, né? O inferno ele pode se levantar, mas existe uma palavra profética por parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Eles conseguiram calar algumas pessoas, isso é verdade, mas eles nunca conseguiram calar o corpo todo, os filhos de Deus como um todo, porque nós somos separadamente uma igreja, mas nós somos um corpo de Cristo na terra, né? Então, e nós temos uma missão, você que está me ouvindo, né? Mesmo que você nunca ouviu falar sobre isso, mesmo que ainda você não entregou a alma para Jesus, faça isso, e nós teremos, e você vai ter uma missão na terra, né? E aquilo que você orar, guiado pelo Espírito Santo, vai acontecer, né? Se você ordenar, porque uma coisa, às vezes, como homens, né? Na terra, quando eu falo homens, estou estendendo a mulheres também. Às vezes nós estamos acostumados a dar ordem, a falar com alguém e as pessoas não fazem. Só que no reino espiritual não é assim, né? Quando Jesus aqui na terra, os homens crucificaram Jesus, né? Os homens não respeitaram Jesus, mas os demônios, quando aquele homem chegou endemoniado na frente de Jesus, o que aconteceu? Aquele homem caiu de joelhos, endemoniado, porque os espíritos malignos, eles gritavam quando Jesus chegava. Por quê? Porque eles conheciam a Jesus. Então, você pode até não ser respeitado aonde você está, na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, mas no mundo espiritual, quando você que está ligado com Jesus, quando você faz parte, por isso que é importante você fazer parte da igreja de Jesus na terra, e a igreja de Jesus não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, não é a Presbiteriana, a igreja de Jesus Cristo é uma só, é aquela que tem a palavra de Deus. Eu estou querendo dizer que não é só a igreja, a Assembleia de Deus, não é só a Batista, a Presbiteriana, que são igrejas de Cristo, mas não são só elas, são todas aquelas igrejas que professam a palavra de Deus e vivem essa palavra. Então a igreja de Jesus Cristo não é uma igreja separada, é uma igreja só. Quando nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de todo aquele que entendeu, né, se arrependeu dos seus pecados e passou a falar da obra, de fazer a obra de Deus e começou a entender as coisas do reino. Então, por isso que é importante, nós pertencemos à igreja de Jesus Cristo, né? E essa igreja de Jesus Cristo, que não tem um nome específico, é essa igreja que ela não será, as portas do inferno não vai prevalecer com ela. E quando você entra no reino de Deus, você entra na igreja de Cristo, na terra, aí você começa a decretar, dar decretos espirituais, e os demônios vão obedecer. Os homens também talvez não vão te obedecer, mas os demônios vão te obedecer. Você vai profetizar e o próprio Deus, ele vai trabalhar para aquilo, claro, que você profetizou segundo o Espírito dele, venha e aconteça, né? Então, Deus está contando comigo e com você. Para quê? Para que a gente entre no reino dele, né? E para que a gente possa, assim como Pedro, Deus nos entrega o segredo, né, da vitória, ele nos coloca a chave,
que é o nome de Jesus, que é a fé. Ele nos entrega isso. E quando a gente começar a liberar decretos de vitória, portas que estão fechadas, elas passam a se abrir. Portas que o diabo fechou, elas começam a ser abertas. E portas, Deus começa a criar, né, coisas onde não existe coisas, né? Deus começa a tomar aquela palavra que nós mesmos liberamos segundo o seu Espírito, e ele começa a nos usar. Assim como Deus usou a Jesus Cristo, Deus começa a nos usar para implementar o seu reino aqui na terra, né? E aquilo que nós desligarmos na terra, será desligado no céu, né? Aquelas portas que o diabo abriu, e nós vamos decretar no poder do nome de Jesus, elas vão fechar. E aquelas portas que o diabo fechou, nós vamos declarar e elas vão se abrir novamente na vida da pessoa, ela será restaurada, né? Então nós vamos declarar a vitória vai vir. Por quê? Porque nós estamos declarando segundo o Espírito de Deus, segundo a revelação de Deus, né? Então, quando eu vi aquele apresentador de televisão falando, eu falei, nossa, ele leu a Bíblia 40 vezes, né? Mas ele não tem a revelação de uma parte tão simples assim. Que Jesus não estava falando especificamente só a Pedro, mas ele estava falando como igreja, né? A igreja, Deus entregou a igreja, né? Não espere que um político ele vai resolver os problemas da nossa nação, né? Deus entregou, não espere que os políticos vão resolver os problemas da sociedade, não. Deus entregou a igreja, a instituição mais poderosa, né, que tem na terra. Não é o STF, não é um exército, né, não é os políticos, né, a instituição mais poderosa que tem é a igreja. Quando a igreja, uma pessoa de joelho dobrado, né, ela vence exércitos em pé, né? Quando a igreja dobra os joelhos, quando a igreja começa a orar, né, e começa a tomar posse, e começa a se levantar na terra, o inferno, ele cai por terra, né? As trevas, elas saem. Por quê? Porque foi dada essa autoridade, né? Jesus diz assim, ele diz que nós pisaríamos em serpentes e escorpiões, e nada nos faria mal algum. Ele falou assim, toda a autoridade foi me dada, né? E daí ele falou, portanto, ide, né? Então ele repassou essa autoridade para nós, amém? Então que você possa, se você ainda não fez uma aliança com Deus, né? Se você não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, o que é preciso para você entrar nesse reino? É preciso você perceber que você está andando errado, né? Que você anda pecando, que você anda falhando, e você vai, a partir de hoje, você vai falar assim, Senhor, perdoa os meus pecados do passado, eu estou me convertendo à sua igreja verdadeira, que é a igreja de Jesus Cristo. Não é uma igreja com nome de placa, não, de igreja, mas é uma igreja, a igreja de Cristo. Você fala, eu estou me convertendo ao Senhor hoje, perdoa os meus pecados, e eu quero nessa terra ser um vaso usado, assim como Pedro, Paulo e todos os outros discípulos do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar. Se você quer fazer aliança com Deus hoje, né? Coloca a mão no teu coração, nós vamos orar. E se você já fez aliança também, coloca a mão no teu coração. Vamos estar renovando essa aliança com Cristo. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Aqueles que estão desejosos de fazer a sua vontade na terra, meu Deus, eu pedi para que eles coloquem a mão no coração. Todo aquele que tiver com a mão no coração, Senhor. Se ele ainda não entregou a vida para o Senhor, meu Deus, receba essa vida, Pai, ele está entregando hoje. Se ele já entregou, Pai, ele está renovando a aliança com o Senhor, Pai. Meu Deus, que o Senhor entregue, Pai, para essa pessoa, assim como o Senhor entregou para Pedro e todos os outros discípulos. Entregue, meu Deus, as chaves do reino de Deus, meu Pai. Meu Deus, dê autoridade para essa pessoa, no nome do Senhor, para o Deus quebrar barreiras do inferno, quebrar estruturas do mal. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, tome essa pessoa nas suas mãos, essa pessoa que está colocando a mão no coração, meu Deus. Renova o coração dele, renova a fé, renova a esperança. Tira, meu Deus, os ressentimentos. Meu Deus, se essa pessoa está estressada, se essa pessoa está, ó meu Deus, arrebentada por dentro, meu Deus. Toca agora, Senhor, com o seu poder.
Tira, Pai, desse coração as escuridão. Tira desse coração, Senhor, o pecado. Tira desse coração, Senhor, a tristeza. Tira desse coração o pensamento mal. Tira desse coração as coisas negativas, ó Pai. Os pensamentos de trevas, ó meu Deus. Cura, Senhor, liberta, transforma, Senhor. Dá vida e dá vitória, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, renova, ergue, Pai. Alaia, semerecaio, suia, racho e andalamas. Leva-nos, ó Pai, a cada dia mais cumprir, meu Pai, toda a vontade do Senhor na terra, que os enfermos venham ser curados. Se há alguém enfermo nesse momento, seja tocado pela glória do Senhor, seja restaurado o seu corpo, a sua mente, a sua alma, em nome do Senhor Jesus. Sarabassuda Magai, Elohá Soriandalamarras. Meu Deus, leva essa pessoa a cumprir a sua vontade na terra. Afasta os maus pensamentos, afasta o diabo, Senhor. Afasta, Senhor, a tentação, meu Deus. E leva essa pessoa a cumprir a sua vontade no nome santo do Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor.